Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso de observação noturna. Eu sou o coordenador científico Marcos Calil, do Planetário Cinidone da cidade de Santo André. Nós estamos na aula 6, ainda na parte de configurando o estelário, e nós iremos falar nessa aula sobre janela de configurações. Na janela de configurações, nós temos como abas principal, informações, extras, tempo, ferramentas, apresentações e complementos. Então, vamos agora rapidamente até o estelário para poder explorar então essas janelas. Vindo aqui com o mouse para o lado esquerdo, nós temos aqui janela de configuração ou simplesmente a tecla de atalho F2. Clicando nela, nós temos aqui nessa aba principal a configuração de idioma. Se caso o seu estelário estiver em inglês, você clica aqui e coloca português brasileiro, assim bem como também o idioma da cultura celeste, português brasileiro ou a língua que assim você desejar. Nessa parte de efemérides ainda não está disponível para nós, tá ok? Eles estão em fase de construção. E aqui essa parte de salvar o estelário é bem interessante, porque aqui é quando você salva suas configurações, você fecha o estelário e quando você for abrir ele novamente, vai estar de acordo com o que você quer, de acordo com o que você salvou. Por exemplo, se eu vir aqui em janela de localização, eu vou perceber que o default do estelário é Paris. Já aprendemos como modificar isso numa videoaula, mas vamos inserir aqui Santo André, a cidade onde está localizado o núcleo de observação do céu e o planetário Cinidone da cidade de Santo André. Coloquei aqui Santo André, veja que ele já modificou, tá ok? Eu posso até utilizar a localização atual como padrão, tá ok? E não colocar, ativar o horário de verão, porque nós não estamos, o estelário está querendo colocar, mas nós não vamos colocar, ok? Muito bem, assim ele ficará. Uma vez feito isso, se eu fechar aqui, ele vai deixar isso como padrão, mas para certificar eu posso colocar aqui, ó, salvar as configurações, ok? E também a parte de visualização também é sempre interessante você salvar. Se caso você errou, enfim, fez uma bagunça total no seu estelário, você pode restaurar as definições como padrão e assim ele abrirá como se você tivesse acabado de fazer o download desse software, tá bom? Na aba de informações, você pode deixar todas essas informações disponíveis quando você for, então, selecionar um objeto qualquer. Por exemplo, aqui, veja que ele me coloca todas as informações possíveis sobre, por exemplo, esse satélite artificial. Porém, se você quiser não deixar nenhuma informação, você clica aqui, veja que o objeto está clicado, mas nada irá aparecer. Mas você pode personalizar sua informação ou clicando aqui, e aí você, então, por exemplo, falar, eu quero magnitude, eu quero, por exemplo, a constelação que ele se encontra, eu quero saber o horário e o caso dele, tá ok? Enfim, e o nome desse objeto também, por exemplo, eu vou querer, tá ok? Lembrando, se eu vir aqui em principal e salvar isso aí, toda vez que eu for abrir o estelário, ele então vai deixar isso aqui como default. Isso aqui vai ser o que vai valer, tá bom? Muito bem. Posso também ir para a questão de extras, que são algumas opções que eu tenho aqui, que aí é interessante você explorar um pouco delas. Esses botões adicionais aqui, tá ok? São os botões que a gente acaba vendo quando a gente vem aqui embaixo. Então, a gente vai falar numa videoaula sobre esses botões extras que existem aqui, e você pode colocar esses botões aqui. Veja que eu inseri, ampliou a quantidade de botões. Se eu tirar, vai diminuir a quantidade de botões, ok? Então, é aqui que eu insiro os botões que aqui estão. Nessa parte de atualizações do catálogo estelar, eu posso atualizar a quantidade de estrelas. Porém, lembrando, o olho humano ele tem a capacidade de observar até magnitude de estrelas 6.0, é o máximo que ela vê, o olho humano consegue observar a 6.0. Então veja aqui, alcance da magnitude de 10.5 a 12, para o olho humano é uma bobagem. Com o uso de uns telescópios potentes até que é interessante. Tá ok? Você fica à vontade de colocar ou não. Sobre essa questão de magnitude nós iremos falar nas aulas mais à frente, tá bom? Então fica uma questão de opção de você obter mais estrelas ou não, tá ok? Na aba de tempo, é aqui que a gente vai regular a forma que a gente quer que o tempo seja mostrado e por onde ele vai utilizar. Veja, data e hora a ser utilizados quando eu iniciar. Então, aqui está na opção da data e hora do sistema, que é que o Windows nos fornece, tá ok? Mas você pode colocar a data e hora que você desejar.
tá ok? Muito bem. A forma que o display vai ser colocado, eu já expliquei numa videoaula aqui, que é o JD, ou então a data convencional. O padrão americano coloca ano, mês e dia, mas você pode colocar para o padrão brasileiro dia, mês e ano, tá ok? Lembrando que toda vez que eu for fazer isso, eu devo alterar aqui no principal e salvar. Assim, quando eu for abrir o estelário, ele vai estar desta maneira configurada, ok? A correção de tempo, eu recomendo que você não mexa isso. Serve para eclipses, por exemplo, trânsito de Mercúrio, por exemplo, ou de Vênus, mas eu recomendo você não fazer, não mexer nesse tipo de configuração. Em ferramentas, ela é muito utilizada para opções de planetário. Portanto, nós não iremos falar sobre isso, porque o curso é para observação do céu noturno, o céu da natureza, e não o céu projetado pelo planetário. Então, isso aqui nós não vamos falar sobre isso aqui, tá ok? Muito bem. Apresentações eu vou falar daqui a pouco. Sobre a parte de complementos, é bem interessante isso, se assim você quiser carregar ao iniciar. Por exemplo, campo de visão, ele já está ticado aqui, porque ele me coloca aqui o campo de visão que eu queira ter do objeto celeste, assim que eu coloco, assim que eu abro o estelário, já está. Veja que interessante que ele tem, por exemplo, a opção de você controlar o seu telescópio utilizando o estelário. Nós não colocamos aqui carregar ao iniciar, mas podemos colocar essa opção e aí então ele terá essa opção para que você possa comandar o seu telescópio utilizando o estelário. Sempre é interessante você clicar na parte de configurações para saber o que cada uma dessas propostas aqui ele me fornece. No caso do controle do telescópio, não me deu nenhuma opção, tá ok? Então você clica aqui, veja o que tem de opção que te interessa e você então poderá utilizar essas opções extras, que são opções que pessoas acabam elaborando, como estelário é código aberto, acaba sendo incorporada aqui em complementos, ok? Por último, em apresentações, são filmes gravados, programados por pessoas que também disponibilizam aqui no estelário. Então, por exemplo, você pode assistir um filme sobre eclipses que acontecem aqui, tá? E a opção de fechar a janela quando a apresentação finalizar. Então, se eu clicar aqui, veja que ele então vai começar a rodar um filme sobre eclipse. Isso foi que alguém produziu e disponibilizou para nós, que aqui está. Tá bom? Então, estas são as janelas de configuração. Lembrando que se eu quiser parar o filme, então eu posso clicar aqui e ele então, teoricamente, teria que parar o filme, mas é um bugzinho que acontece no estelário na sua maioria das vezes, ele não para. E aí você tem que clicar no play ao invés do que no stop, tá ok? Clicando no play, aí sim ele vai parar ao invés do parar aqui, tá bom? Muito bem. Bom, espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.